Olá, pessoal. Bom dia. Hoje nós iremos para a nossa segunda aula da semana 1 da disciplina de Fundamentos da Logística. Meu nome é Tiago Alves de Souza e o meu e-mail é tiago.souza@ifsudminas.edu.br. Bem, nós iremos trabalhar agora com o conceito da logística. De forma geral, a logística pode ser considerada como um processo. Sendo um processo, ela compõe-se de algumas atividades. Então, a logística é o processo de planejar, de implementar e de controlar o fluxo e a armazenagem da matéria-prima, dos produtos em processo, dos produtos que estão acabados, já estão finalizados, e das informações, desde o ponto de origem, que pode ser o fornecedor, até o ponto de consumo, que pode ser o cliente. E fazendo isso de forma mais eficiente e mais efetiva para corresponder às necessidades dos clientes. Então, de forma geral, a logística envolve essas etapas. Eu gosto bastante de trazer essa imagem porque ela mostra um pouco da complexidade da logística. A logística pode ser vista em algumas vertentes, como, por exemplo, o que nós chamamos de logística de suprimentos. A logística de suprimentos diz respeito a todo o processo envolvido com a aquisição de mercadorias, de matérias-primas, para ser levado para a indústria. Obviamente que se eu sou uma empresa que produz, uma empresa industrial, eu vou ter ali uma série de fornecedores que vão ser responsáveis por enviar essas matérias-primas para a minha indústria, para que eu faça o processo de produção e envie aí para o que nós chamamos de logística de distribuição. A logística de distribuição é aquela que envolve a distribuição dos produtos depois de pronto. Ou seja, esse produto, após ter sido produzido, ele vai ser enviado para quais locais? Né? Vai para um varejista, vai para um atacadista, vai direto para o consumidor. Né? E nós temos também um conceito que não é novo, mas que é interessante nós falarmos, que é o conceito de logística reversa. O que é a logística reversa? Nada mais é do que o retorno desta mercadoria, ou desta embalagem, ou deste produto, após o uso, que pode ser após o uso, do cliente, voltando ali para o seu fornecedor inicial. Então, a logística pode ser entendida ou pode ser vista como a logística de suprimentos, onde o fornecedor ele produz o seu produto, e esse produto ele é transportado para a logística industrial aqui, onde o produtor recebe este produto e produz, né, recebe essa matéria-prima e produz esse produto e levado aí para a logística de distribuição diretamente para os agentes ou para o cliente final. E depois nós temos o fluxo reverso, que é esse momento que a logística ela traz novamente a mercadoria que já foi utilizada pelo cliente para o seu fornecedor inicial. Aqui eu posso dar alguns exemplos, né, como por exemplo, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Elas frequentemente deveriam voltar para o seu fornecedor, porque o fornecedor ele tem a capacidade, a expertise e o know-how de fazer o processamento dessas informações e desses materiais, né? Então, ao invés do cliente ou da empresa jogar esse tipo de produto no lixo comum, que seria inadequado, então esse cliente ou essa empresa devolve esse produto utilizado para o fornecedor, pois o fornecedor vai fazer ali um processo de destinação correta para esse produto que já foi utilizado. Então, isso é o que nós denominamos de logística reversa. A logística reversa também, ela pode ser considerada como um processo de devolução. Então, se eu mando um produto para um cliente e esse produto é avariado no processo de transporte, ele é amassado, alguma coisa assim, e ele precisa retornar, isso também faz parte, obviamente, da logística reversa, tá? Aqui eu trago a imagem do Balu, que é um dos principais autores da área, ou talvez seja o principal autor da área de logística. De acordo com Balu, a logística empresarial estuda como a administração pode prover
um melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivo para as atividades de movimentação e armazenagem, que visam facilitar o fluxo de produtos. A logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender as necessidades dos clientes. Vocês podem perceber, pessoal, que a necessidade do cliente aqui no conceito de logística, em 2006, já é inserida, ou seja, se tem uma preocupação muito forte com qual é a exigência desse cliente, qual é a necessidade deste cliente. E a logística, ela deve incorporar alguns elementos. Primeiro ponto, a logística deve fazer uma análise do prazo que foi acertado com o cliente e se esse prazo foi cumprido, né? Então, por exemplo, é extremamente ruim quando você vai em uma loja de varejo e compra, por exemplo, uma televisão. E o vendedor fala o seguinte para você: olha, essa televisão vai chegar com 5 dias. E de repente deu 5 dias, ela não chega. Deu 10 dias, ela não chega. Deu 15 dias, essa televisão não chega. Isso é ruim, isso traz uma insatisfação por parte do consumidor, tanto quanto ao processo logístico como um todo, quanto para a empresa. Obviamente que aquele cliente pode ser que nunca mais volte a comprar na empresa por conta de uma falha neste processo, na delimitação desse prazo. Além disso, a logística deve estar integrada com os setores da empresa, a gente ainda vai falar sobre isso, e está muito ligada com fornecedor e cliente, porque se um fornecedor, ele deixa de fornecer a mercadoria para a indústria, como que essa indústria vai produzir e entregar para o seu cliente? Vocês podem perceber que existe uma relação entre cadeia, ou seja, se um não faz, impacta no outro, que impacta no outro, impacta na cadeia como um todo. Essa cadeia como um todo é conhecida como cadeia de suprimentos. A gente ainda vai trabalhar com esses conceitos mais à frente. Além disso, a logística deve incorporar uma busca por otimizar, reduzir os custos, envolver a racionalização do processo e buscar também a satisfação do cliente, mantendo o nível de serviço que foi estabelecido. Aqui nós temos uma outra definição de logística, mas também complementar à definição do Balu, que a logística é o planejamento e a operação de sistemas físicos, informacionais e gerenciais necessários para que os insumos e produtos vençam condicionantes espaciais e temporais de forma econômica. Ou seja, é eu fazer o transporte, por exemplo, de um produto de um ponto A para um ponto B, vencendo essa condicionante do espaço, né? E, obviamente, que tentando ser o mais econômico possível. Então, se refere ao deslocamento físico dos bens e se refere ao lapso de tempo entre o início e o fim de cada operação. Como nós já comentamos inicialmente, a logística, ela trabalha com a logística de suprimentos, com o abastecimento físico. Eu preciso estar relativamente integrado com os meus fornecedores, com as minhas fontes de abastecimento, e preciso estar integrado também com os meus clientes. Quem garante esse processo, né, de conexão é o transporte. Mas existe uma diferença entre distribuição física e canais de distribuição. Canais de distribuição são ali o caminho pelo qual o produto vai ser enviado para se chegar para o consumidor final ou para o cliente final. Ou seja, eu posso ir pelo canal direto, que é a empresa produz e envia diretamente para o cliente. Eu posso enviar via o canal indireto por meio de intermediários, que é quando a empresa produz e entrega para um atacadista, o atacadista manda para o varejista manda para o cliente final, né? Ou eu posso ter ali só um envio da fábrica para o atacadista, do atacadista para o cliente, pode ser também,
né? A diferença fundamental entre distribuição física e canais de distribuição é justamente que os canais de distribuição são os caminhos pelos quais a empresa a indústria vai se utilizar para se disponibilizar um produto ou serviço para o cliente. Já a distribuição física diz mais respeito aos modais de transporte que vão ser utilizados, o modal de transporte rodoviário, o modal de transporte aeroviário, dutoviário, hidroviário ou marítimo, né, entre outros.